Hora de falar sobre o Corinthians, que se apressou para anunciar a qualquer momento a contratação de Vitinho. Já havia dito nas minhas redes sociais, na noite dessa quarta-feira e no vídeo dessa quinta, que o acordo entre o Timão e o atacante de 31 anos de idade está fechado, certo? Nessa quinta-feira ele passou por exames médicos, foi aprovado e as últimas questões burocráticas estão sendo resolvidas para que seu nome apareça no bid o mais rápido possível. E a pressa corintiana tem a ver com o risco de, a partir da próxima segunda-feira, o Timão estar impedido de registrar novos atletas. Você sabe que o Corinthians tem até a segunda-feira para quitar numa dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna. Se não o fizer, o Corinthians vai tomar um transfer ban que o impede de registrar novos atletas até que a dívida seja paga. Até por isso a negociação com o Vitinho foi acelerada. Para completar o noticiário corintiano, uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses dois grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das duas ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que conseguiu a promessa de um dos seus patrocinadores em relação à ajuda. O Corinthians está desesperado atrás de 34 milhões de reais. É que vence no próximo dia 11 esse pagamento da bolada de 34 milhões para o Santos Laguna. O time mexicano foi processar o Corinthians por conta do atraso nos pagamentos da compra de Félix Torres. Em fevereiro, a FIFA deu ganho de causa ao time mexicano. Corinthians recorreu para a Corte Arbitral do Esporte e foi informado nos últimos dias que também perdeu a ação. Ou paga esses 34 milhões até 11 de agosto, ou vai sofrer o transfer ban, punição que o impede de registrar atletas. Não poderia vir no pior momento esse transfer ban, afinal de contas o Timão está no mercado em busca de até 4 contratações. E aqui vem a boa notícia: o patrocinador master do Corinthians procurou o clube para informar que aceita antecipar receitas. O Timão assinou um contrato de 3 temporadas no valor de 309 milhões de reais, 103 milhões de reais por ano. Para ajudar o Corinthians com esse fluxo de caixa e o pagamento emergencial dessa conta, a Esportes da Sorte já se colocou à disposição, disposta a antecipar dinheiro. O presidente Osmar Stabile, antes de recorrer a esse dinheiro, está tentando convencer o Santos Laguna a aceitar um parcelamento. Eu acho difícil que essa história avance em relação ao parcelamento, até porque o Santos Laguna está por aqui em relação ao Corinthians. O Stabile está tentando mostrar que há uma nova diretoria, que o Augusto foi afastado. Por falar no Augusto, votação marcada para o dia 9 é quando o impeachment será votado. Só para completar, Ricardo Sgaio, lateral direito do Sporting, qualidade bem discutível, ele é até visto como um grande meme lá no clube português, tem negociações em andamento com o Corinthians. O Corinthians deixou claro que quer contratá-lo, mas com uma única condição: desde que ele rescinda seu contrato com o Sporting. Se tiver que pagar qualquer quantia para sua compra, o negócio está descartado. Em relação a atacante de lado de campo, Caio César, Vitor Sá e também Vitinho seguem na mira, mas negociações sempre complicadas até pela falta de dinheiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, que eliminou de novo o Palmeiras, numa quarta-feira especial para o torcedor alvinegro. Não bastasse a vitória contra o grande rival e a segunda eliminação imposta ao Palmeiras na temporada, o Corinthians já havia vencido também na final do Campeonato Paulista. O Verdão viu outros rivais, como o Flamengo e São Paulo, serem eliminados. Timão, que também embolsou 4 milhões e 700 mil como prêmio pela passagem às quartas de final, assegurou a manutenção do Dorival Júnior como técnico e também segue vivo na última competição na qual ele tem chance de brigar por títulos na temporada. No Campeonato Brasileiro, dá para cravar que o Corinthians não se sagrará campeão. Muita provocação e zoeira entre torcedores corintianos, jogadores e até
o próprio clube. Em suas redes sociais, o Corinthians fez uma série de provocações ao Palmeiras. Já os vídeos divulgados pelos atletas no vestiário depois do jogo mostraram muitas zoeiras, memes, enfim. Teve o Rian, o Garro e o Martínez até extrapolando um pouquinho, mas diante da euforia alvinegra acho justificável. Só para completar, Corinthians e Palmeiras fizeram 4 partidas de mata-mata nessa temporada. O Palmeiras não conseguiu marcar nem sequer um gol. Foi eliminado no Campeonato Paulista, ficou como vice-campeão no Campeonato Paulista, perdendo em casa por 1-0, empatando 0-0 fora. Nessa Copa do Brasil, vitória do Corinthians por 1-0 em casa e vitória do Corinthians por 2-0 fora de casa. Essa foi a maior derrota no placar agregado de Abel Ferreira no mata-mata desde que chegou ao Palmeiras. Hora de responder se Miguel Ángel Borja, ex-centroavante do Palmeiras e atualmente no River Plate, interessa ao Corinthians. Especulação que tomou conta das redes sociais, muita gente afirmando que o Borja discutiu com o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, e estaria de saída do clube, e que seu destino poderia ser o Corinthians. Confesso que não entendi absolutamente nada. Primeiro porque o Corinthians não busca um centroavante. Se for para contratar um camisa 9, o escolhido será o Carlos Vinícius, que é torcedor do Corinthians, está livre no mercado e já baixou 2 vezes sua pedida para fechar com o timão. Depois, porque o Borja já passou pelo Palmeiras e tem como grande marca, além de fazer gols, ser um cara muito discreto, calmo e muitas vezes passivo, completamente diferente do perfil de atleta que o corintiano gosta. O torcedor do Corinthians gosta do jogador de raça, daquele que dá carrinho. O Borja é aquele atleta do Palmeiras que, enquanto praticamente todo mundo brigava, ele estava sentado no banco de reservas assistindo a essa treta generalizada. Não há nenhuma chance de o Borja ser contratado. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte corintiana. A pessoa disse que não tem a mínima ideia de onde surgiu essa especulação de que hoje a prioridade do Corinthians é encontrar jogadores de velocidade para atuar ao lado do campo. Borja nunca esteve nos planos. O contrato do centroavante colombiano de 32 anos de idade se encerra no River Plate. No fim da temporada, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros e tem vivido bons e maus momentos. Chegou a ser titular em jogo importante da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, contra a Inter de Milão. Foi reserva na partida mais recente, embora com apenas 6 minutos em campo tenha balançado as redes. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade que havia chegado em abril. Pois bem, depois de 3 meses ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B, que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de R$80 mil em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses R$80 mil num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de R$3 mil. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches, super ameaçado de ser expulso, Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Memphis Depay e Félix Torres discutiram de forma dura no último treino do Timão, antes do confronto contra o Palmeiras, marcado para essa quarta-feira no Allianz Parque, jogo de volta das 8avas de final da Copa do Brasil. A treta aconteceu no início da atividade, que reunia titulares e reservas. Os dois se desentenderam, começaram a bater boca, outros jogadores tentaram separar a confusão, não conseguiram, e houve a necessidade de Fabinho Soldado,
o executivo de futebol do Corinthians, que estava acompanhando o treino do lado de fora, entrar para acabar com a confusão. O clima ficou tão ruim que o Dorival Júnior decidiu encerrar essa atividade de titulares contra reservas e levou a equipe principal para um outro campo, para um trabalho tático climão. Eu não acho que isso vai fazer diferença na partida contra o Palmeiras. Até porque há coisas muito mais importantes num Palmeiras versus Corinthians e Corinthians versus Palmeiras do que uma discussão entre um reserva, o Félix Torres, e o titular, o Memphis Depay. Mas é importante fazer esse registro, informação que foi divulgada nesta terça-feira pelo site Globo Esporte. Só para completar, em relação ao Corinthians, vale a lembrança de que o Memphis já havia se desentendido com o Gustavo Henrique em março desse ano, no intervalo de um jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores da América. De qualquer forma, apesar dessas duas confusões, o que eu escuto de relatos de pessoas que trabalham no Corinthians é de que o Memphis tem uma relação até que boa com os demais atletas, apesar de uma série de condições no seu contrato muito melhores do que a do restante do elenco, entre outras coisas, o custo de 6 milhões de reais por mês e prêmios estratosféricos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que encontrou um novo alvo na busca por um atacante de lado de campo. Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba e que pertence ao Al Hilal, time que já foi de Neymar, de Jorge Jesus. O Caio César nunca conseguiu decolar por lá. Na temporada passada, por exemplo, sempre foi muito mais reserva do que titular. Terminou a temporada com 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bom driblador, tem técnica, tem capacidade, mas está, por exemplo, abaixo do Malcom, do Mitrovic e outros jogadores que integram o elenco principal do Al Hilal. A ideia do Corinthians para contratá-lo é fechar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Corinthians ainda pede que o Al Hilal ajude com parte dos salários. É que o brasileiro, apesar de muito jovem, tem salário bastante alto para a realidade nacional. Atleta que havia sido comprado do Vitória de Guimarães de Portugal por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Caio César, ele também é pretendido por times de Portugal e da França, o que aumenta a dificuldade e a dificuldade de obtenção desse negócio por parte do Corinthians. Para completar as informações do timão, com Takis Gaio, lateral direito do Sporting, atrelado ao Corinthians, tem fama não muito boa entre torcedores do Sporting. Ele é meio que um meme do clube, não por falta de vontade, ele é extremamente dedicado, extremamente profissional e torcedor fanático do Sporting, mas é visto como jogador com menos qualidade do atual elenco esportista. Só para completar de vez, contar que o Corinthians fechou contrato de patrocínio com o Zé Delivery, contrato de 3 temporadas para um dos omoplatas, negócio que vai garantir até dezembro 4 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei, já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de notícia exclusiva. Quero contar que o Corinthians negocia a possibilidade de uma troca nos name rights de seu estádio. Contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, só se encerra em 2040, mas a partir de setembro haverá uma redução considerável no valor da multa rescisória. Hoje, para tirar a Neoquímica dos name rights do estádio alvinegro, seriam necessários 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. E antes de gravar esse vídeo, conversando com um dirigente importante do Corinthians, ouvi o seguinte, abre aspas, existe sim chance de trocarmos os name rights. Estamos estudando as possibilidades. Se chegar a uma grande proposta, 3 pontinhos. Importante dizer que o Corinthians já tem procuras, já tem interessados, já tem empresas acenando com a intenção de pagar mais do que os 300 milhões de reais garantidos pela Hypera Pharma num contrato de 20 anos. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Muito pouco, especialmente se a gente comparar com o que conseguiu o Pacaembu, que fez um acordo com o Mercado Livre assegurando pagamentos de 1 bilhão de reais por um contrato de 30 anos. Acho natural que o Corinthians consiga cifras bem superiores a essas praticadas pela Neoquímica, que é quem dá seu nome ao estádio alvinegro. E diante da vontade do Corinthians em buscar mais receitas, não ficaria nem um pouco surpreso se a partir de setembro tivermos novidades sobre o caso. Para completar, contar que Ricardo Esgaio, lateral direito de 32 anos de idade, que pertence ao Sporting, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Timão prefere não se manifestar sobre o tema, embora admita a necessidade da contratação de um jogador reserva por Mateuzinho.
O grande ponto é que o Sgaio tem mais um ano de contrato com o Sporting, em Portugal, e haveria necessidade de investimento diante disso, precisando colocar dinheiro. O Corinthians assegura que vai buscar outras alternativas. Prioridades: 2 atacantes, um velocista de drible, outro mais construtor. Busca-se também um zagueiro e um lateral direito. E você, o que pensa sobre todas as informações que eu passei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.